na Câmara Municipal de Jundiaí, e partilhando a mesa com os colegas, o Paulo, o Luiz, e podendo debater com vocês. Eu tenho discutido, tenho acompanhado, tenho analisado um pouco as manifestações que ocorreram e me preocupa particularmente a necessidade de inserir essas manifestações no quadro político nacional. E o Luiz, me antecedendo, em parte já fez um pouco isso. Porque eu entendo que nós devemos evitar um tipo de enfoque, um tipo de análise que é muito comum nos meios intelectuais e também entre os ativistas dos movimentos sociais, um encaminhamento muito comum, eu dizia, que consiste em focar apenas sobre o movimento. Se fechar dentro do movimento, se apropriar do máximo de informações sobre o movimento e procurar analisar o movimento em si, separado do quadro nacional. Isso no meu modo de ver, é um erro. Não permite compreender as causas que provocaram aquele movimento, ou as principais causas, ou as causas que provocaram o movimento, não permite ver como aquele movimento tem ou não um impacto no quadro político do qual ele nasceu, porque uma vez ocorrido o movimento, esse quadro político muda, e eu concordo com o Luiz que porque ele mudou esse quadro político, talvez não pense que tenha mudado tanto como o Luiz sugeriu, não sei, mas que mudou, o quadro político mudou. Então, se eu fosse dar um título para essa minha rápida fala, eu acho que o título seria o seguinte: o impacto das manifestações de junho na política nacional. Não é? Primeiro, eu vou falar rapidamente sobre 3 pontos. Em primeiro lugar, umas considerações sobre o quadro político nacional do qual nasceu esse movimento e no qual esse movimento se inseriu. Em segundo lugar, falar algumas coisas sobre as manifestações. Quem saiu às ruas, por que saiu às ruas, com quais objetivos. E por último, voltando ao quadro político nacional, conjecturar aqui um pouco com vocês sobre quais foram as consequências, quais foram os impactos daquelas chamadas jornadas de junho na política nacional. Estou começando pela conjuntura. E esse ponto da conjuntura eu dividiria em 2 partes. Uma primeira parte onde a gente trataria da conjuntura mais longa, na qual se insere o governo Dilma, e uma segunda parte onde nós temos que ver uma conjuntura mais curta, quer dizer, em que situação estava o governo quando as manifestações eclodiram, né? Então, no que diz respeito à conjuntura mais longa, no geral, eu entendo, como a grande maioria entende também, que o governo Dilma, no fundamental, é uma continuidade da política econômica, social e externa do governo Lula. Não é a mesma coisa, mas é, no geral, uma continuidade e que contrasta, no meu modo de ver, com a política econômica, social e externa, política internacional do Brasil, que caracterizou a década de 90 com os 2 mandatos, um mandato do Fernando Collor, Itamar, e os 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso. Não é? Que quadro era esse? Que tipo de governo era esse? Né? Talvez vocês não se recordem, mas durante o primeiro mandato Lula, ocorreu muito, estava muito presente nos debates a ideia de que o governo Lula seria uma mera continuidade do governo FHC. Por razões que não vem ao caso analisar aqui, de fato, o primeiro mandato do governo Lula diferencia do segundo mandato. Eu penso que o segundo mandato é mais claramente um mandato neodesenvolvimentista,
e nesse ponto ele se diferencia um pouco do primeiro mandato. Mas o fato é que, principalmente durante o primeiro mandato, surgiram na intelectualidade crítica e em algumas organizações do meio sindical, popular, a ideia de que o governo Lula seria mera continuidade do governo FHC. Uma ideia mais recente, e tese com a qual eu não concordo, e vou dizer por que em seguida. Uma segunda ideia que surgiu, e essa mais recentemente, seria que tanto o governo Lula quanto o governo Dilma seriam governos que, na ciência política, a gente chama de bonapartistas. Né? Governos bonapartistas, por quê? Porque seriam governos que teriam adquirido uma autonomia bastante grande diante das diferentes forças sociais em presença, as diferentes classes sociais, frações de classes, grupos de toda ordem, que pressionam o Estado para obterem a satisfação dos seus interesses. O governo Lula e também o governo Dilma teria adquirido uma autonomia muito grande diante desses grupos, e o que esses governos fariam seria atender ora um grupo, ora outro, ora um terceiro grupo, sem se prender aos interesses de nenhum desses grupos. Isso que seria um governo bonapartista. Essa é uma ideia que surgiu com essa terminologia, tem sido muito divulgada recentemente em textos, na internet, e é uma ideia da qual eu também discordo. Com quem eu concordo, então? Qual é a minha ideia? Acho importante fazer essas referências polêmicas para que tudo não se pareça a mesma coisa, estão entendendo? Porque é necessário, para sabermos onde queremos chegar e como chegar lá, distinguir na luta de ideias as ideias que, embora aparentemente semelhantes e embora possuindo alguns pontos de contato, são ideias, na verdade, diferentes, né? Eu penso que os governos do PT são governos que a gente poderia denominar neodesenvolvimentistas. Por serem neodesenvolvimentistas, são governos que fazem um esforço pelo crescimento econômico. E de que maneira? Reduzindo o superávit primário, que é uma trajetória desde o segundo ano do primeiro mandato Lula, de redução do superávit primário. Trajetória essa radicalizada, que avançou mais no segundo mandato, que foi radicalizada agora nos 2 primeiros anos do governo Dilma, inclusive agora no ano de 2013. O superávit primário caiu muito, foram instituídas novas formas de cálculo. Se a gente usasse as velhas formas de cálculo, o superávit primário brasileiro de 2013 estaria, a essa altura do ano, em 1, qualquer coisa, quando já foi 4,25. Então, a redução do superávit primário significa deslocar dinheiro público que era usado para a rolagem da dívida interna, deslocar esse dinheiro para investimento, seja investimento produtivo, infraestrutura, investimento social, etc., que é uma política que estimula o crescimento econômico. Uma segunda característica é a redução da taxa de juros. É claro, todos se lembram, assim que o Lula assumiu o governo, ele elevou a taxa de juros, ele chegou a 26%. Mas do segundo ao terceiro ano de mandato do governo Lula, a trajetória da taxa de juros é de queda. E o governo Dilma chegou a taxa inédita de 7% ao ano, a taxa básica de juros. Além disso, o governo Dilma pressionou os bancos privados para reduzirem o spread, que é o quanto o banco... Spread é a diferença entre o juro que é cobrado do banco, que é a taxa Selic, o juro básico, quando ele pega dinheiro do Banco Central, e o juro que ele vai cobrar para emprestar esse dinheiro para os empresários fazerem investimentos, ou para o consumidor consumir, etc. Usando os bancos públicos, Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, a Dilma e particularmente o Guido Mantega botaram uma forte pressão sobre os bancos privados para a redução do spread. Terceiro elemento característico dessa política neodesenvolvimentista, né, foi a nova política do BNDES. A nova política do BNDES,
o Fernando Henrique deixou o BNDES com 30 bilhões de orçamento. Hoje o orçamento do BNDES está na casa de 180, 190 bilhões, cresceu 6 vezes. E aqueles 30 bilhões, aquele orçamento antigo, era usado para privatizar as empresas estatais. Na gestão Lula Dilma passou a ser utilizado para investimento produtivo, com clara preferência para o capital predominantemente nacional. O Luciano Coutinho, na gestão do BNDES, tinha inclusive aquela palavra de ordem, aquela orientação política de formar os grandes campeões nacionais na área da carne, do agronegócio, da siderurgia, da telefonia, etc., da química, etc. Esse é um tipo de política também que visa o crescimento. Um quarto ponto que nós poderíamos chamar a atenção, e que o Guido Mantega se pronunciou muito sobre isso, era a ideia de política anticíclica, Ou seja, quando a atividade econômica está em baixa, aumentar o gasto público, ou seja, reduzir o superávit primário, aumentar o gasto público para estimular o consumo e investimento, de modo a contrarrestar, uma política de tipo neo-keynesiano, de modo a contrarrestar a tendência da economia à estagnação, que foi o que o Lula fez durante a crise econômica a partir de 2008. Então você tem uma série de características nesse governo que mostram algumas coisas importantes. Primeiro, e agora voltamos à polêmica com as duas teses que anunciei no início da palestra. Primeiro, se fosse uma mera continuidade da política do Fernando Henrique Cardoso, teria que conceder prioridade zero ao capital, primeira prioridade ao capital, aos interesses do capital financeiro nacional e internacional. E redução do juro, redução do superávit primário, financiamento da produção não é interesse do grande capital internacional e do capital financeiro. Então a gente não pode ver o governo Lula, na minha maneira de analisar, como uma continuidade do governo Fernando Henrique. E por que não é bonapartismo? Porque a política bonapartista, ela é uma política zigue-zagueante, que tem uma trajetória de zigue-zague. É uma política que toma a direção A, B ou C em função da flutuação da correlação de forças. Isso é característico. E o que eu estou tentando argumentar aqui, quando eu falo é uma política neodesenvolvimentista, eu estou mostrando que há uma trajetória mais ou menos coerente, que vem mais claramente, mas não exclusivamente, mas para não entrar em detalhes, que vem do segundo mandato Lula até o mandato Dilma. Eu citei todos esses casos, mas eu queria lembrar, por último, um ponto importante, que é a política externa. O governo Fernando Henrique se orientava em política externa, preferencialmente e, acima de tudo, se alinhando com os Estados Unidos, não se desviando da política externa dos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar que o professor Celso Laffer, quando era ministro das Relações Exteriores, chegou na condição de ministro das Relações Exteriores num aeroporto nos Estados Unidos, e os passageiros, os aeroportos dos Estados Unidos são muito vigiados por causa que a política imperialista do Estado americano provoca reações no mundo inteiro, então eles têm motivos mesmo para temer, reações de toda ordem. Mas o fato é que era o nosso ministro das Relações Exteriores, e eles submeteram esse ministro, obrigaram que ele se despisse para ser averiguado, porque era necessário tirar peças da roupa. Não vou entrar no detalhe o que ele tirou, o que ele deixou de tirar. Isso daí não me interessa. Tinha que tirar peças da roupa. E ele tirou, como ministro das Relações Exteriores do Brasil, com passaporte diplomático representando o Estado brasileiro. Então, é um gesto simbólico, não basta para caracterizar a política de um governo, mas é um gesto simbólico muito significativo. O governo Lula, e isso já desde o primeiro mandato, ele não passou a ter uma política anti-imperialista. O Lula nunca foi o Chávez, que era um governante anti-imperialista, mas ele se afastou do alinhamento com os Estados Unidos.
e se afastou do alinhamento com os Estados Unidos e estreitou relações principalmente com os países do Sul, Oriente Médio, África e, acima de tudo, América Latina. Não é? É uma política que no cenário mundial tem um caráter muito mais progressista, mas é uma política também que isso nos leva a discutir as raízes sociais desse neodesenvolvimentismo. É uma política também que interessava diretamente à grande burguesia interna brasileira, a grande burguesia brasileira. É sabido que, tanto no Oriente Médio, quanto na África, quanto na América Latina, as grandes empresas brasileiras expandiram seus negócios, seja como exportadoras de mercadorias ou de serviços, seja como investidoras nesses países. Né? E a política externa do governo Lula esteve muito ligada a esses interesses. E aqui nós temos que abrir um parênteses para nos perguntarmos, então, sobre o que é esse neodesenvolvimentismo, quais são suas raízes sociais e interesses sociais eles contemplam. E eu entendo que a raiz, que o principal setor social beneficiário desse neodesenvolvimentismo é essa grande burguesia interna. Não é o único beneficiário. Ambos setores da população trabalhadora ganharam com o neodesenvolvimentismo alguma coisa. E esse alguma coisa foi muito diante do jejum que eles passaram na década de 90. Mas o foco da política neodesenvolvimentista não é, no meu modo de ver, os interesses dos trabalhadores. São os interesses dessa grande burguesia interna. Se vocês virem a política, então, retomando o que eu tinha dito sobre o neodesenvolvimentismo, se vocês examinarem, seja a política externa, seja a política do BNDES, seja as medidas protecionistas que o governo, principalmente agora o governo Dilma tomou, seja a política de compra do Estado brasileiro. Hoje o Estado brasileiro dá prioridade na compra para a produção local. A Petrobras a mesma coisa. Política que não existia na década de 90 sob o Fernando Henrique Cardoso. Mas se vocês examinarem o conjunto dessas políticas, no meu modo de ver, é possível defender a ideia de que os interesses que são priorizados por essa política é essa grande burguesia interna brasileira. Que setor social é esse? Houve no Brasil, até a década de 60, uma grande discussão sobre a burguesia nacional. Com o golpe de 64, essa discussão praticamente desapareceu. E muitos passaram a entender que a burguesia nacional tinha acabado. Eu não penso assim. Eu penso que a burguesia nacional não acabou, ela se transformou. Nós não temos mais uma burguesia nacional ambiciosa como aquela do pré-64, mas nós temos empresas de capital predominantemente nacional que pretendem preservar ou melhorar a posição que ocupam no capitalismo brasileiro. E é isso que eu chamo de grande burguesia interna. Não é o capital internacional, no qual o governo Fernando Henrique Cardoso estava umbilicalmente ligado, não é esse capitalismo internacional, mas é um capitalismo interno que não é anti-imperialista, mas que tem conflitos com esse capital internacional. É nisso que os governos Lula e Dilma se assentaram. Acresce-se a isso que essa grande burguesia interna chegou ao poder, como chegou nos governos Lula e Dilma, não com um instrumento político que ela própria tivesse organizado. Eu penso mesmo que ela não tem força suficiente para isso. O fato é que ela se aproximou do PT, assim como foi recíproco, o PT também se aproximou dela. E sendo o PT um instrumento desse governo, esse governo tem que atender